nos recebe, nos abraça. E que possamos, na noite de hoje, aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do nosso querido mestre. E falar de melindre ainda é uma dificuldade muito grande, não somente falar, mas principalmente entender e principalmente sentir a necessidade da mudança. O melindre é ainda um dos fatores que mais contribui para o nosso orgulho. E por que o melindre ele chega cutucando cada um de nós de uma forma a fazer com que cada um de nós ainda tenhamos essa dificuldade de melhorar e de trabalhar o nosso orgulho? Porque temos o nosso amor próprio. Mas a gente entende esse nosso amor próprio de uma forma ainda diferente. Porque o amor próprio, ele é benéfico quando a gente percebe que todas as vezes que há uma necessidade de mudar, a gente consegue fazer isso de uma forma agradável. Mas infelizmente não é bem dessa forma que acontece. Quando a gente fala, mas o espírita, ele tem uma facilidade de entender um pouco mais do assunto, a gente sabe que não é totalmente verdade. Por que não? Porque quando a gente começa a entender, a estudar a doutrina, a gente vai percebendo e a gente vai trazendo conhecimentos necessários para as nossas melhoras. E a gente faz um esforço muito grande. Mas a maior dificuldade é admitir que ainda somos pequenos, que ainda estamos engatinhando para esse processo evolutivo. Quando a gente não consegue transformar o sentimento em coisas positivas para que a gente possa realmente aprender e a crescer, a gente vai fazendo com que esses sentimentos, porque o melindre, a mágoa e o rancor são sentimentos. Mas a gente ocupa o nosso melhor espaço com sentimentos que ainda nos trazem coisas ruins, né? Quem aqui nunca teve aí um processo ou alguma coisa na vida que transformasse numa mágoa? Acho que todos nós, né? Todos nós. Eu falo que eu já tive muitos processos de mágoa, de rancor, mas por conhecer a doutrina, às vezes a gente não admite isso. A gente fala, não, porque a doutrina nos mostra uma série de coisas e a gente vai estudando e a gente vai aprendendo, e é uma grande verdade. Mas em saber e colocar em prática, há um espaço muito grande. Eu costumo dizer que quando a gente bate uma perna, um braço, um dedinho, em qualquer situação, e aquilo vira um hematoma, né? E dependendo da pancada, aquilo vai demorar um tempo para poder melhorar. E a gente pode fazer um comparativo com essa nossa situação de melindre, de mágoa e de rancor. Quando eu faço uma batida e dou lá e cria-se um hematoma, aquilo tem uma coloração, né? Quando é uma batida muito forte, aquela coloração ela é muito escura. Não é assim que acontece? Aquilo fica uma coisa horrível e aquilo dói demais. Às vezes a gente não consegue nem encostar, a gente tem dificuldade até para passar uma pomadinha ali para aliviar aquela roxidão. Mas com o passar do tempo, aquele hematoma ele vai mudando de cor. Ele começa a ficar mais avermelhado, aí depois ele fica verde, depois ele fica amarelo e aí ele some. Já aconteceram isso com vocês? E não é assim que acontece? A nossa mágoa, o nosso rancor, ele é bem parecido com isso. No início, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue
pensar, porque a dor é muito grande. E cada vez que a gente lembra de uma situação, aquele momento ou aquela sensação ruim, ela chega muito rápido, independente do tempo que aconteceu. O nosso cérebro, ele não registra a data, ele registra a sensação. Então, quando acontece alguma coisa ruim que me chateou, que me magoou, que me trouxe raiva, né? Aquilo chega de uma forma tão rápida e o que acontece? O nosso cérebro entende que aquela é uma situação de desconforto e a gente começa a ter algumas sensações como se fosse um processo, muitas vezes até de proteção, só que uma proteção de uma forma ruim. Quando a gente não consegue falar do assunto, a gente vai guardando, a gente vai armazenando as sensações, o acontecido. E quando a gente percebe, estamos vivendo num processo de muita ansiedade, muitas vezes um processo depressivo, e às vezes a gente não consegue identificar a causa. Hoje, por conta da tecnologia, a gente já nem fala mais em questão de pandemia. A questão da tecnologia tem afastado muito as pessoas, não é verdade? A gente já não convive tanto com as pessoas como convivíamos algum tempo atrás. Hoje a gente utiliza aí do WhatsApp, do Face, do Instagram, enfim, de uma série de ferramentas em redes sociais, onde a nossa convivência ou a nossa proximidade com outro ser humano, ele está realmente muito distante. E o que acontece? Aquela situação que muitas vezes poderia ser resolvida até de olho no olho, ela começa a ficar para trás. Mas a gente não se resolve. A gente vai guardando aquela sensação, a gente vai guardando aquela raiva, e aí a gente vai deixando de ter uma oportunidade de melhora e de crescimento. As nossas sensações e os nossos sentimentos, eles são extremamente importantes. Porém, precisamos cuidar com qual sentimento a gente vai continuar trabalhando. Todos nós temos uma oportunidade de escolha. É como se estivéssemos ali na nossa casa. A gente está lá assistindo televisão e a gente tem o controle na mão e a gente vai colocar no canal escolhido, não é? Eu vou determinar qual canal eu quero assistir. E os nossos sentimentos são as mesmas coisas. A gente vai determinar o que eu quero sentir. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, por quê? Enquanto eu estiver armazenando mágoa, eu não tenho espaço para colocar alegria. Enquanto eu estiver pensando no ocorrido, eu vou começar a criar uma energia de rancor. E esse rancor é uma raiva que a gente está guardando. E com raiva a gente não consegue ter pensamentos bons. Porque aquela vingança, aquela situação onde a gente vai esperar ali na curva, porque eu quero dar o troco, começam a ocupar um espaço dentro de nós. E é nesse sentido que a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa abrir os nossos olhos. Quando a doutrina nos coloca as dificuldades e o porquê da reencarnação, este também é um dos motivos. Ultimamente tem se estudado muito essa transição planetária. A gente diz assim, nossa, o dia está correndo, a hora está passando tão rápido, eu já não consigo mais fazer as coisas. E é uma grande verdade, o planeta ele está passando por uma transição onde já não temos mais 24 horas. Por isso que a gente tem a sensação, a gente acaba de acordar, já está na hora do almoço e quando a gente menos espera, estamos ali, querendo dormir para começar o dia seguinte. Não podemos perder tempo. E essa
transição e essa necessidade que acontece em função dessa aceleração, acontece a necessidade de novas reencarnações. E muitos espíritos estão retornando ao nosso planeta, mesmo antes da vontade ou da necessidade. Aí a gente diz que é uma reencarnação compulsória. A necessidade da melhora. Por quê? Os espíritos desencarnados carregam ainda esses sentimentos de raiva, de melindre e de rancor. A gente não estuda que no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, onde ele nos mostra a necessidade de se reconciliar com os seus inimigos enquanto aqui estiverem? A gente não aprende isso? Pois é. Se estivermos com o nosso coração cheio de mágoa, cheio de rancor, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso querer retornar à pátria espiritual melhor do que voltei, melhor do que cheguei? Porque a verdade é uma só para todos nós que estamos aqui. Não necessariamente aqui na sala, mas aqui nesse planeta. Lá atrás, em alguma outra oportunidade que tivemos, não fizemos muito certinho a nossa lição, tanto que aqui estamos. E esses sentimentos, eles voltam quantas vezes forem necessários. E aí a gente ouve assim, mas os espíritos com uma convivência mais difícil encontram-se na família. Será que é só na família? Nós temos aí o nosso local de trabalho, nós temos aí a sociedade, nós temos aí os nossos amigos. Quando a gente se apega muito nessa questão, que é na família que a gente vai fazer esse resgate, nem sempre. E conviver diariamente com um colega de trabalho torna-se muito mais difícil do que conviver com aqueles que estão em casa. Porque a gente passa a maior parte do nosso tempo com as outras pessoas, com os nossos familiares. O tempo às vezes é tão curtinho, não é? Precisamos repensar essas nossas ideias, né? Quando a gente fala desse progresso, esse progresso não acontece somente na pátria espiritual. Precisamos aproveitar a oportunidade que nos é dado todos os dias para essa melhora. Às vezes a gente sente lá uma tristeza, nossa, mas puxa vida, estava tudo tão bem. Aí eu acordo lá com uma tristeza e a gente não sabe de onde vem. Vamos repensar um pouquinho os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas ações e os nossos pensamentos. O que a gente faz para a gente se tornar uma pessoa melhor? Vir a uma casa espírita ajuda muito, mas não é o suficiente. A maior dificuldade que temos é colocar em prática todo o aprendizado. E a gente consegue fazer isso de uma forma leve, de uma forma tranquila? É difícil, né? Porque aí a gente traz aí o melindre, a gente traz a mágoa, a gente traz o rancor, mas a gente traz a dificuldade de perdoar. Pisou no meu pé, passou o carrinho no meu pé, não vou perdoar. Mas o espírita perdoa, pelo menos da boca para fora. E o que a gente traz no coração? A gente leva em conta essas nossas ideias, esses nossos sentimentos, essas nossas sensações? Às vezes não. Porque a gente muitas vezes acha que o outro está errado. É ele que tem que pedir desculpa. E muitas vezes, quem nos ofendeu não tem nem ideia do que fez. Porque nós temos o melindre.
E a gente recebe uma situação que nem sempre é verdadeira. Tem pessoas que às vezes a gente acha, a gente diz assim, mas tem gente que sai causando e depois age como se nada tivesse acontecido. Tem? Tem. Tem gente que briga, tem gente que xinga, tem gente que, né, te diz coisas aí que você se magoa. Você se magoa. Muitas vezes a pessoa, ela já nem lembra mais o que aconteceu. É que temos ainda a dificuldade de dar o primeiro passo. E existem pessoas que se sentem tão bem com essa mágoa que traz no peito, que se tivesse uma vitamina que fosse vendida na farmácia para aumentar ainda mais aquela sensação de vítima, a pessoa iria lá e compraria. Precisamos acordar para a vida. A nossa vida, ela é tão curta, ela é tão rápida. A vida nos surpreende todos os dias. Quantas vezes a gente recebe notícias de pessoas que estavam saudáveis e de repente tem aí um problema e acaba desencarnando. E a gente não pode esquecer que os sentimentos é o que nós vamos levar. A gente fica tão preocupado muitas vezes em querer ter um carro melhor, ter uma casa melhor, ter um pouco mais de conforto. Isso é benéfico? Com certeza, porque tudo aquilo que a gente consegue através do nosso trabalho, através do nosso suor, ele é abençoado. Mas a gente não deve se esquecer que existe uma necessidade de preparar também um outro terreno, que é o terreno do nosso retorno à pátria espiritual, que é o que vai pesar. Porque quando retornarmos, é aquilo que conseguimos fazer até ali. E a gente vai ter que responder. Da mesma forma que alguém vai responder pelo mal que foi ocasionado para uma outra pessoa, nós também iremos responder por aquilo que causamos. Porque muitas vezes a gente diz assim, mas a pessoa me magoou. Tá, e eu? Magoei alguém? Será que eu sempre fui tão certinha que eu nunca tive lá uma palavra áspera ou tive uma atitude que deve ter causado uma dor, uma insatisfação, uma chateação numa outra pessoa? Evidente que sim. Não somos perfeitos a ponto de não ocasionar nenhuma dessas ações. Mas precisamos ter a coragem, porque é isso que falta muitas vezes, de admitir as nossas fraquezas. Como é difícil a gente admitir os nossos erros. Como é difícil a gente fazer uma reflexão e olhar para dentro de nós e perceber o que precisa ser mexido. A gente ouve muito, mas a mágoa, ela ocasiona muitas doenças. É verdade. Por quê? Porque a gente está ocupando essa nossa energia com pensamentos ruins. Mas então eu só vou pensar coisas boas porque aí vai ficar tudo certinho? Pode nem ficar tudo certinho, mas a gente tem a convicção e a gente vai ter a certeza que a nossa caminhada vai ser muito mais tranquila, vai ser muito mais leve. Precisamos aprender a olhar de uma forma diferente. Se a gente não quer ser magoado, a gente precisa tomar o cuidado de não magoar, né? E eu sempre digo também que existem aquelas situações e as pessoas que pegam aí uma rabeirinha, né, no melindre do outro. E como que isso acontece? Existem pessoas que ao responder alguma coisa ou fazer algum comentário, ou quando a gente precisa, né, de uma ajuda, as pessoas muitas vezes a gente diz assim, nossa, mas que grossa. Ai, que falta de educação. Às vezes as pessoas já estão se armando com o que pode acontecer. Então elas já se
se arma, já responde de uma forma agressiva. E eu até brinco, eu sou terapeuta e às vezes em conversa com os clientes, a gente ouve muito disso. As pessoas falam, mas eu nem falei nada, a pessoa já veio com 2 pedras na mão, né? Talvez ela não conhecesse tão bem o assunto, né? Então ela já não quer que você pergunte mais. Então ela já te dá um corte ali, que é para você já criar uma antipatia, já criar uma situação de distância, de distanciamento. E como eu estava comentando que a tecnologia, ela chega muitas vezes afastando um pouco esse nosso convívio, às vezes a gente já não consegue mais de que forma agir diante das pessoas. Seja através de uma ajuda, seja através de um socorro, seja através da oportunidade de ouvir quando alguém tem algum problema. E essa mágoa, esse melindre e esse rancor, ele faz com que as pessoas, diante das dificuldades, começam sim a se afastar. Precisamos olhar para as nossas vidas de uma forma muito mais carinhosa. A gente já não consegue mais, até hoje ainda, né, por conta da máscara, a gente já não consegue mais nem ver mais o sorriso das pessoas. A gente diz assim, as pessoas estão sorrindo com os olhos, né? Mas às vezes a gente tem a impressão que não, porque a gente olha para as pessoas e as pessoas estão com a mesma fisionomia. As pessoas já não têm mais paciência. As pessoas já estão muito mais intolerantes do que já vem acontecendo. Há uma necessidade urgente de mudarmos essa nossa forma de ver, essa nossa forma de pensar. Nós precisamos decidir o que é mais importante para a gente. Eu prefiro muito mais, mesmo diante das dificuldades, me sentir bem, me sentir em paz, me sentir feliz. E aí as pessoas dizem assim, nossa, mas como é que você consegue ser feliz com tudo que está acontecendo e com tudo que já aconteceu? É verdade. Mas se eu for ficar pensando em todas as dificuldades, eu vou ficar em casa esperando a depressão chegar. E eu não estou falando isso de uma forma pejorativa, não. O que a gente tem encontrado ultimamente são pessoas que, por falta de ter com quem falar, pessoas que têm guardado muitas dores emocionais, porque a dor física é muito mais fácil de controlar com analgésico, mas a dor emocional, ela está gritante nas pessoas. E a gente não pode adoecer dessa forma, né? Ou melhor, não vamos adoecer por conta de um sentimento ruim. Essa mágoa que muitas vezes a gente alimenta, ela precisa ser destruída sim. E como que a gente pode fazer isso, né? Porque às vezes a gente não consegue nem falar com a pessoa. Muitos já retornaram à pátria espiritual. E aí a gente se dá conta que essa mágoa, ela se transforma num processo muito mais complicado, porque já não há a possibilidade de olhar olho no olho. Então, a gente pode começar a mudar as nossas ações desde já. Mudar para que as coisas melhorem para nós mesmos. Ah, mas eu tenho dificuldade de pedir perdão, ou eu não consigo perdoar. Gente, vamos fazer exercício. Tudo na vida é exercício. Vocês já ouviram falar do exercício do perdão? O exercício do perdão, ele é uma técnica. É uma técnica. Todos os dias a gente vai mentalizar aquela pessoa que nos trouxe aí alguma dor.
Num primeiro momento vai ser horrível, porque a gente vai ter uma sensação daquilo que aconteceu. Pode ter sido há uma semana, um mês, 10 anos, né? Mas se aquilo ainda está muito forte ali, aquilo vai te machucar e vai doer de novo. E vai doer até mais. No dia seguinte, vocês vão mentalizar essa pessoa, vão fazer as orações e vão fazendo. E vocês podem ter certeza, vai chegar um momento que ao lembrar dessa pessoa, ao lembrar da situação, vocês não terão a sensação que vocês tiveram no momento do ocorrido. Através da oração, a gente vai se fortalecendo. E a oração, ela faz com que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles começam a mudar. Muda-se a sintonia. A gente fala muito no processo energético, a gente fala muito de sintonia, né? Mas a gente precisa querer mudar, a gente precisa querer fazer com que toda essa situação chegue até nós. E a gente vai ter que ter um pouquinho de trabalho, sim, né? Mas vai valer a pena. Porque eu tenho certeza que ninguém gosta de ter uma sensação ruim, de sentir uma chateação, né? Aquela mágoa que chega a doer. Aí a gente diz assim, nossa, mas dói aqui, dói na alma, é uma dor na alma. É uma dor na alma, sim. Mas a gente pode reverter essa situação. Por isso que a gente precisa fazer a nossa parte. Procurar ser uma pessoa feliz, ler bons livros, ter um bom papo, ouvir boas músicas, né? Ah, mas está todo mundo ocupado, as pessoas estão sem tempo. Estão sim, mas 5 minutinhos vai mudar o dia de muita gente, né? Eu faço isso também. A gente pega o celular lá e manda bom dia para todo mundo, né? Ou então a gente pega uma figurinha bacana, aí a gente manda lá para 20, 30 pessoas. Não é assim que a gente faz? Vamos repassando, a gente vai repassando, né? Mas se a gente pegar o celular e ao invés de colocar lá aquela figurinha, a gente digitar ali um bom dia, a gente não recebe isso de uma forma diferente? Não é mais gostoso você ver que a pessoa dispôs ali do seu tempo para escrever bom dia, tá tudo bem? Quanto tempo a gente perdeu? Quanto tempo a gente ganhou? É tudo muito rápido, né? Mas faz a diferença. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu vou falar rapidinho. Eu trabalhei numa empresa que tinha um rapaz que trabalhava ali com a gente, um rapaz super inteligente, mas ele tinha uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. E tudo ele levava para o lado pessoal. Melindre. Bom, teve um dia que eu fiz um comentário por conta de trabalho, não era nem da pessoa, fiz um comentário por conta de um trabalho. E essa pessoa se sentiu ofendido e nós ficamos, ou melhor, ele ficou 1 ano e meio sem falar comigo, trabalhando na mesma sala. 1 ano e meio. Chegava uma situação que estávamos ali em 4 pessoas, ele cumprimentava as pessoas. Quando chegava a minha vez, ele pulava e cumprimentava a outra. E aquilo me chateou muito. E começou a chatear as pessoas também, porque todo mundo fala, gente, mas o que aconteceu, né? Não fala mais com a Filó. E eu tentei falar com ele algumas vezes. Mas ele me deixava falando sozinho, ele virava as costas mesmo e ia embora. Mas tudo bem. E eu chegava em casa e falava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Bom, vamos fazer umas orações, né? A gente precisa mudar. Vai mudar a pessoa? Não, mas eu queria mudar o meu sentimento. Por quê? Eu não tinha a mágoa dele, mas eu ficava triste. Eu falava, como que uma pessoa trabalha comigo na mesma sala, uma sala pequena? E aí passaram-se um tempo, né?
mais de 1 ano e meio, a esposa de um amigo engravidou trigêmeos. E aí todo mundo, vamos comprar um presentinho, E aí ele chegou em mim e ele falou assim, eu queria comprar um presentinho para as crianças, mas eu não sei o tamanho. Você pode me ajudar? Meu pá, 1 ano e meio, né? Nossa, aí claro. Falei, se você quiser, a gente pode, né, pesquisar, ver o que é melhor. Enfim. Naquele momento, porque eu fiquei 1 ano e meio, eu pensava nessa situação todos os dias. Tinha dia que eu tinha raiva. Eu falava, não é possível que um ser humano é desse jeito, né? Mas, naquele momento, eu peguei aquilo como uma oportunidade para mudar uma situação, né? Depois de 1 ano e meio, eu poderia falar, 1 ano e meio sem falar com esse cara, vou ficar pro resto da minha vida. Mas eu aproveitei a oportunidade. E é isso que a gente precisa fazer nas nossas vidas. Aproveitar a oportunidade, né? Eu espero que nada mais aconteça para que leve-se 1 ano e meio. Mas é para vocês sentirem que as coisas são difíceis. Ele mudou? Não sei. Mas também não preciso querer saber a mudança, né? Mas o importante é que em algum momento aquilo mudou. E aí, depois de um tempo, ele me perguntou. Ele, sabendo que eu sou espírita, as pessoas brincam muito, né? Ainda brincam, né? Você é espírita, será que... As pessoas brincam, Filó, você tem que fazer alguma coisa aí, né? Faz um trabalho, alguma coisa para ver se muda o coração dessa criatura, né? E as pessoas brincavam, as pessoas questionavam, perguntavam, enfim. E aí um dia ele me perguntou, ele falou assim para mim, o que você fez para mim, para eu voltar a falar com você? Aí eu olhei para ele, eu pensei, eu falei assim, olha, eu orei. Eu orei todos os dias. E aí ele virou para mim e ele falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei assim, pode. Aí ele me deu um abraço e acreditem, gente, ele chorou. Ele disse que ele nunca tinha ouvido ninguém falar que tinha orado por ele. E eu falei, você me deu um trabalho. Porque a gente tinha uma listinha, não tem assim? As pessoas não falam assim, você é espírita, tua reza é forte. Você pode orar por mim? Posso? Eu vou dar o nome. Então tá bom, olha gente, eu vou orar por vocês. Mas então 8h da noite vocês vão mentalizar. Mas e se eu não estiver em casa? Eu estou orando por você, né? Então, as coisas acontecem assim. E aí eu fui aprendendo, né? E para tudo nessa vida a gente tem que ter paciência. Mas acima de tudo a gente tem que mudar os nossos sentimentos, né? A gente precisa aprender a fazer isso. É difícil? É. Tem uma outra situação que numa outra oportunidade eu comento com vocês sobre a importância de mudar os nossos sentimentos, né? Então, eu faço o possível para ser uma pessoa feliz. E eu tenho certeza que cada vez que eu tenho um pontinho de felicidade dentro de mim, é uma tristeza, é uma chateação, é uma mágoa que eu não estou dando a oportunidade para se alojar aqui dentro. Pode até chegar, mas ela não vai fazer morada. E é isso que a gente precisa. A gente precisa ser forte o suficiente para entender o que faz bem e o que não faz para a gente. Eu sou dona desse meu corpo. Eu sou dona dos meus pensamentos. Então sou eu que controlo, né? Mas eu vou ficar chateada? Claro que eu vou. E eu tenho certeza que outras situações vão chegar para que eu realmente me sinta triste, chateada, magoada, cheia de melindre, com rancor. Mas eu conheço o caminho.
Eu sei onde eu posso buscar essa força. Eu sei dos ensinamentos de Jesus. E eu prefiro ter paz. Eu prefiro me sentir bem, né? Mesmo que para isso eu tenha que desprender essas energias para que as coisas se ajeitam. E é isso que a gente precisa fazer. A oração, ela é fundamental nas nossas vidas, né? A gente fala isso o tempo todo. A gente fala muito dessa transformação íntima. Mas a gente precisa entender também o que é essa transformação. Porque tudo é difícil, né? Estamos num processo onde as cargas energéticas negativas, parece que elas são mais fortes, né? Então, se a gente não policiar, se a gente não vigiar, se a gente não orar e se a gente não querer, tudo fica difícil. Eu não estou preocupada com o horário. Gente, eu estou falando. Não, eu estou falando, mas eu não tô prestando atenção no horário. Vocês, por favor, me ajudem. Mais 5 minutos? Então, tá bom. Então, eu vou falar dessa outra situação, que é uma situação bem importante. A gente fala muito de sentimentos, a gente fala muito de agressão de palavras, mas existe um processo muito forte que são agressões físicas, né? Infelizmente, são coisas que a gente presencia isso diariamente. E teve uma situação de pessoas conhecidas, né? Onde houve uma agressão física, mas uma agressão muito forte, que foi de mordida a martelada. Foi um processo difícil. E aí a gente diz assim, como que a gente não vai ter raiva de uma criatura dessa? Difícil, né? E aí a gente vai fazendo o trabalho, a gente vai fazendo o esforço, a gente vai aprendendo, a gente vai caindo, a gente vai levantando, mas a gente vai querendo melhorar e querendo fazer o bem para nós mesmos, né? E aí, depois de um tempo, eu tive a certeza que eu não tenho mágoa, que eu já não tenho mais mágoa, eu não tenho mais rancor em relação a essa pessoa. Por quê? Depois de muito sofrer, isso não foi comigo, tá? Não fui eu que sofri essa agressão, mas foram pessoas próximas. Depois de muito sofrer, depois de muito perceber as situações, a gente diz assim, eu consigo pensar na pessoa sem raiva, sem mágoa e sem tristeza. A gente aprende, através dessa nossa fortaleza, a ter compaixão. Essa é a diferença da gente continuar essa nossa caminhada da melhor forma. Tá bom? Então era isso. Espero que vocês pensem, espero que vocês reflitam, mas acima de tudo, que vocês realmente façam por onde, que vocês retirem qualquer sentimento que possa trazer tristeza, mágoa e transformem tudo isso num processo de leveza, num processo de paz, porque esse é o segredo de vivermos bem. E todos nós, sem exceção, queremos viver da melhor forma. E o dia que tivermos que retornar à pátria espiritual, que a gente possa chegar lá, se não com 10, né, que é difícil ainda, mas que a gente possa levar na nossa bagagem coisas muito mais positivas do que dores. É isso que a gente espera. Uma boa noite. Obrigada.